Olá, bem-vindo ou bem-vinda de volta. Esse é o módulo 1 do nosso curso de precificação de projetos. Nesse módulo, nós vamos abordar os conceitos iniciais e as terminologias que serão empregadas ao longo de todo o nosso curso e que são importantíssimos para que você entenda como o preço do seu serviço é formado e como você pode manipular esses conceitos e esses valores para aumentar ou reduzir o valor que é cobrado do cliente na sua proposta. Para a gente começar esse módulo, eu vou propor para você um exercício rápido que você pode fazer aí na frente do computador mesmo. Responde para mim rapidamente. Quanto custa uma Coca-Cola? Uma latinha de Coca-Cola, daquela que você compra na padaria ou no supermercado para matar a sua sede aí ao longo do dia, quando você está cansado circulando pela cidade. Se você anota no papelzinho aí, se você anotou o valor da Coca-Cola, responde para mim agora o seguinte. Quanto custa um Big Mac? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles no pão com gergelim. Lembra da musiquinha? Quanto custa um Big Mac? Se você é fã de fast food, com certeza você vai saber o preço de um Big Mac. Correto? Se você sabe o preço do Big Mac e anotou aí no papelzinho do seu lado, responde então para mim agora o seguinte. Quanto custa um carro popular? Desses aí, os mais baratos do mercado. Qual que é o preço dele? Quanto você paga para ter um carro igual a esse da foto ou um semelhante? Você deve ter uma boa noção também. Anota no papelzinho aí do seu lado. Anotou? Então agora responde para mim o seguinte. Quanto custa uma ideia? Seja sua, seja de uma pessoa que você conhece, seja essa pessoa extremamente inteligente ou não. Qual é o valor da ideia? Difícil, né? Pois é. Esse é o primeiro obstáculo que nós enfrentamos quando a gente quer precificar os nossos serviços. Porque projeto, pessoal, nada mais é do que uma ideia colocada no papel. É muito difícil precificar isso e é mais difícil ainda mostrar para o seu cliente que o preço que você está cobrando por essa ideia é justo e está de acordo com o que deveria ser pago. Sabe por quê? Porque a ideia é um bem intangível. O projeto, nós vamos passar a chamar a ideia agora de projeto. O projeto, ele é vendido como um serviço. E se você for comparar com a Coca-Cola é um produto. E é muito mais fácil você vender produto do que você vender serviço. Existem diferenças fundamentais entre a venda de produtos e serviços. Vamos entender quais diferenças são essas. Primeiro vamos falar sobre produtos, tá? Estamos falando aí sobre a Coca-Cola, o Big Mac, o carro popular ou qualquer outra coisa que você vai até uma loja, compra e leva para sua casa. Eles são tangíveis, ou seja, eu falar que uma coisa é tangível significa que eu posso pegar nesse objeto, eu posso manipulá-lo, eu posso colocar ele nas minhas mãos e sentir do que ele é feito, se o material é macio, se é duro, se é pegajoso, se é frio, se é quente. Ou seja, existe uma relação física quando eu compro e vendo produtos. Da mesma forma, os produtos são invariáveis. Uma Coca-Cola é uma Coca-Cola em qualquer lugar que você for comprar ela no Brasil, seja em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Nordeste, seja numa padaria, num supermercado, numa farmácia. Você sabe que você viu a latinha de Coca-Cola, você já tem uma memória afetiva que vai te lembrar qual é o sabor que ela tem que ter, se ela vai ser muito doce, se não vai ser, se você gosta daquele sabor ou não. Por quê? Em qualquer lugar que você vir uma latinha de Coca-Cola, você sabe o que tem ali dentro e você tem certeza do que você vai encontrar quando você abrir e tomar o líquido que está ali dentro. Além disso, os produtos são estocáveis. Eu posso comprar um engradado de latinhas de Coca-Cola, eu posso comprar uma caixa de latinhas de Coca-Cola, levar para minha casa e colocar na geladeira
para eu tomar quando eu tiver vontade. E eu posso fazer isso porque quando eu compro um produto, eu tenho uma transferência de propriedade. Eu comprei e paguei pela latinha de Coca-Cola, então ela é minha. Eu posso guardar na minha casa, eu posso tomar essa Coca-Cola gelada ou quente, se me der vontade, e eu posso até mesmo vender essa Coca-Cola para uma terceira pessoa, se me der na telha. O valor dos produtos está na produção. Quando você compra uma Coca-Cola e paga lá R$ 5 numa latinha de Coca-Cola, você está pagando pelo serviço que foi feito, pelo trabalho que foi empregado, desde a mistura dos ingredientes que tem lá na fórmula secreta da Coca-Cola, até a embalagem na latinha, até o transporte no local de venda, até ela chegar na sua mão. Ou seja, você paga por tudo que foi envolvido, desde lá de produção dos insumos até a sua compra efetiva. Então, a gente tem uma relação de muito maior conforto quando a gente fala de compra e venda de produtos, por todas essas razões. Nós nos sentimos, nós enquanto clientes e os nossos clientes, quando nós estamos atendendo, vendendo produtos, nós nos sentimos muito mais confortáveis, porque nós sabemos exatamente aquilo que nós estamos comprando e sabemos exatamente o que nós vamos levar para casa. Isso é muito diferente quando nós falamos em venda de serviços. Se vocês forem comparar a venda de serviços com a venda de produtos, as características do serviço são precisamente o oposto do produto. Olha só, para começar, vamos falar aí de projeto, tá? Quando um cliente te contrata para vender um projeto para ele, ele não tem como pegar o projeto na mão. Quando ele está te contratando, na verdade, quando você está apresentando uma proposta para ele nem sabe ainda o que será esse projeto. Ele sabe que ele está contratando um profissional, ele tem aí referências desse profissional, na maior parte das vezes, mas ele não sabe o que vai ser entregue para ele no final do serviço. Então, é um bem intangível. E mesmo quando ele receber esse projeto lá, seja num arquivo eletrônico, seja impresso no papel, o cliente na maior parte das vezes é leigo, então ele vai olhar aquilo ali e ainda não vai ter muita noção do que vai acontecer depois que aquela obra for concluída. Ou seja, isso tudo dificulta a primeira relação que o seu cliente teria com o que você está vendendo para ele, que é pegar, sentir, cheirar, ver como que é, porque o serviço ele é um bem intangível, que não pode ser tocado. Da mesma forma, e ao contrário dos produtos, os serviços são extremamente variáveis. 10 arquitetos ou 10 engenheiros ou 10 designers diferentes que sejam contratados para desenvolver o mesmo projeto vão oferecer 10 soluções diferentes, porque isso não está atrelado a uma metodologia de produção, mas sim a forma como esse profissional vai pensar as soluções, quais são as referências que ele tem de projetos, qual é a linguagem estética e técnica que ele gosta de seguir nos seus projetos. Ou seja, é extremamente variável. Eu posso contratar dezenas de pessoas diferentes para o mesmo serviço que eu vou ter dezenas de resultados diferentes. O projeto não é estocável. Eu não compro um projeto e deixo ele guardado no armário para usar sempre que quiser. Ele tem um fim definido. Eu faço um projeto para uma edificação. Eu não posso sair replicando esse projeto aí quantas vezes eu quiser, mesmo porque a venda de serviços não transfere propriedade. Quando você vende um projeto para o seu cliente, a propriedade intelectual continua sendo sua enquanto autor do projeto. O cliente compra de você o direito de executar esse projeto e de ter a sua assessoria durante a execução, mas o projeto nunca será do cliente. Isso, inclusive, é uma coisa muito polêmica, Porque o que a gente mais vê aí no mercado da construção civil é o cliente que compra um projeto e durante a obra altera várias coisas, muitas vezes sem nem falar com o autor, e isso gera aí, às vezes, transtornos e gera problemas graves aí por causa da questão do direito intelectual. E, finalmente, diferente do produto, o serviço ele adquire o seu valor na interação, ou seja, na forma como você vai atender o seu cliente e responder aos anseios que ele trouxe para você quando ele contratou o seu serviço. Isso torna dificílimo vender serviços
e comparar serviços na prática. Por quê? O cliente só vai saber se a interação com o profissional que ele contratou vai ser boa ou não depois que ele já contratou, depois que ele já começou a pagar e depois que esse profissional já está se relacionando com ele. Então é muito difícil você diferenciar serviços no momento da contratação. Por isso que a gente fala que é muito mais difícil vender serviço do que vender produto. O produto eu consigo pegar, por exemplo, mantendo o exemplo da Coca-Cola, eu consigo pegar lá uma latinha de Coca-Cola e uma latinha de Pepsi e eu sei quais são as diferenças entre os dois, sei o que eu gosto mais, o que eu gosto menos e consigo decidir qual que eu vou levar baseado naquilo que eu experimentei ali na hora. O projeto, os serviços em geral, não permitem que seja feito isso. Porque na maior parte das vezes, com exceção, claro, quando você está atendendo a um cliente que você já atendeu anteriormente, que já conhece o seu serviço, mas quando é um cliente que você está atendendo pela primeira vez, você não tem como mostrar para ele como que vai ser o atendimento, ele não sabe. Então, tanto é difícil para nós, enquanto profissionais, vendermos os projetos, como é difícil para o cliente escolher qual profissional que ele vai contratar. Por isso que muitas vezes o que acaba sendo definitivo no momento da contratação de um projeto acaba se tornando o preço. E na verdade, todos nós que estamos aí na área da engenharia, da arquitetura, do design, sabemos que o preço não deveria nunca ser a medida de referência para você contratar ou não um serviço de um profissional dessa área. O grande problema disso tudo, na realidade, é que as faculdades de engenharia, arquitetura e design não nos preparam para atuar enquanto vendedores, ou seja, não nos preparam para atuar comercialmente nas nossas áreas, porque muitas vezes a nossa profissão, principalmente no caso da arquitetura e do design, acaba sendo romantizada e sendo vendida como uma coisa mais artística e mais subjetiva, e isso desvaloriza o papel do profissional perante o cliente e dá para as faculdades, para as universidades, uma postura da seguinte forma: olha, você é um profissional que trabalha com ideias, você tem que ser criativo, você tem que ser inovador, mas ninguém fala, você tem que ser um bom vendedor, você tem que saber vender a sua ideia, você tem que saber conquistar o seu cliente. E essa é uma das principais dificuldades que todo profissional encontra quando sai da faculdade e vai entrar no mercado de trabalho. Eu tenho certeza que você também tem essa dificuldade. Qual dificuldade é essa? Saber quanto custa o seu trabalho. Você passou 5 anos dentro de uma universidade, você aprendeu diversas técnicas, teorias e aspectos teóricos que envolvem o seu trabalho, mas você não aprendeu o principal. Quanto custa o seu trabalho? Quanto custa para você e quanto custa para o seu cliente? Porque para você, arquiteto, desenvolver um projeto, você tem o seu custo. Por mais que você trabalhe no seu home office, com o seu notebook na mesa da sala, na casa dos seus pais, existe um custo envolvido ali, ainda que você não enxergue esse custo diretamente. E esse curso vai servir também para esclarecer, mostrar para você o tanto de coisa que está envolvida quando você pega um projeto para fazer, mesmo que você ache que não está te custando nada. Então, saber quanto custa o seu trabalho para você e para o seu cliente é a maior dificuldade de grande parte dos profissionais que atuam nessa área. Existem várias metodologias de precificação que já são consolidadas no mercado de projetos. Nós já falamos, por exemplo, no início do nosso curso, lá no módulo introdutório, da cobrança do projeto baseada num valor por metro quadrado. Essa, como a gente já viu, é a mais disseminada no mercado de arquitetura do Brasil. Ou seja, como que funciona essa forma de cobrar? Eu estabeleço, por exemplo, que um projeto residencial vai custar R$ 25 por metro quadrado, e aí quando o meu cliente me procura para fazer um projeto, eu faço uma estimativa da área que aquele projeto vai ter e multiplico por esse valor para achar meu preço. É uma forma simples de calcular, realmente ela vai te dar uma referência,
Só que existem problemas quando você cobra dessa forma, e nós vamos ver esses problemas daqui a pouquinho. Uma outra maneira que existe de se cobrar no mercado de projetos é sobre um percentual do valor da obra. É menos usual essa forma de cobrança quando a gente fala de projetos de arquitetura, engenharia ou design, mas é muito comum você cobrar por um percentual do valor da obra quando você está conduzindo serviços, por exemplo, de gerenciamento de obras, execução de obras, controle de canteiro, né? A maior parte das construtoras, dos engenheiros que atuam nessa parte aí, cobram um percentual do valor da obra para poder cobrir aí as suas despesas e remunerar o seu trabalho. E temos também as tabelas dos órgãos de classe. Tabela do CAL, tabela da IAB, tabela da AMID, tabela do CREA, né? Sempre aparece aí, vira e mexe, aparece algumas tabelas que querem ensinar para a gente como cobrar os nossos projetos. E aí você também, se você se sentir confortável, você pode usar essas tabelas. A tabela do CAL, inclusive, na verdade é um sistema super complexo em que você pode ir lá informar todas as variáveis do seu projeto, quem está envolvido, o nível de complexidade, o tipo de edificação, mas que infelizmente gera valores para a gente que são fora da curva e muito além da realidade do mercado brasileiro de projetos, principalmente para quem trabalha aí com projetos de pequeno porte. E de qualquer forma, qualquer um dessas metodologias de cobrança que você for adotar, elas têm um problema muito sério. Que problema é esse? No longo prazo, esses métodos podem levar o seu escritório a graves problemas financeiros, ou seja, são verdadeiras bombas relógio esperando para explodir. E normalmente, quando elas explodem, já é tarde demais para você se movimentar e tentar salvar a saúde financeira do seu escritório. Por que isso? Por que esses métodos podem ser tão problemáticos para o meu escritório? Em primeiro lugar, nenhum deles é preciso em definir o preço que você vai cobrar pelo seu projeto. Por que a gente fala que esses métodos não são precisos? Vamos pensar aí na cobrança por metro quadrado, que é uma das mais disseminadas, provavelmente você também já cobrou por metro quadrado. Faça-se a seguinte pergunta: quanto custa um metro quadrado? É difícil de mensurar, não é? Porque pensa bem, um metro quadrado para você projetar uma casa vai ter um nível de complexidade. Um metro quadrado para você projetar um hospital tem outro nível de complexidade. E aí você vai ter várias tabelas de metros quadrados de acordo com cada tipo de edificação que você for projetar. E ainda que você tenha essa tabela com vários valores de metro quadrado de acordo com o nível de complexidade da edificação, a pergunta que eu te faço é a seguinte: quanto custa para você produzir um metro quadrado de projeto? Levando em conta aí os seus custos diretos, os seus custos indiretos, as suas despesas, o seu lucro. É muito difícil de você chegar num valor justo e correto com uma metodologia tão simples de cobrança, principalmente porque normalmente esses valores que são adotados para precificar o metro quadrado vêm ou de um colega seu de profissão que você perguntou, ou de um site da internet que você não sabe de onde ele tirou esses dados, ou seja, é uma coisa aleatória, né? Ela não mede o seu custo de produção, como eu já falei. Seja a tabela dos órgãos de classe, seja o percentual do valor da obra, seja o valor do metro quadrado, nenhum deles vai medir ali o quanto de energia elétrica você gastou para trabalhar, não vai medir o desgaste do seu computador, não vai medir o valor do software que você está usando para desenvolver aquele projeto e o quanto ele custou, ou seja, ele não reflete o quanto você gastou para poder desenvolver aquele projeto. Além disso, cobrar por metro quadrado, cobrar por percentual do valor da obra ou cobrar de acordo com as tabelas dos órgãos de classe dificultam muito o seu controle de caixa. Por quê? Porque você não sabe exatamente quanto você pode gastar em cada fase do seu projeto. Vamos manter o nosso exemplo do metro quadrado. Você foi contratado para fazer um projeto de reforma de um apartamento. Esse projeto de reforma vai envolver lá 3 fases principais: levantamento arquitetônico,
estudo preliminar ou anteprojeto e projeto executivo. Você foi lá e cobrou R$50 por metro quadrado. Ok, mas quanto desses R$50 por metro quadrado podem ser gastos na etapa de levantamento, na etapa de estudo e na etapa de projeto executivo? Como que você vai saber se a sua etapa está demorando mais do que o previsto e gastando mais dinheiro do que o que ela poderia ser gasta para desenvolver aquela parte do projeto? É muito difícil, porque você não tem como quebrar esses valores que vêm fechados, você não tem como quebrar eles para cada etapa do seu projeto. Isso tudo dificulta o seu controle de caixa e, a longo prazo, mascara as perdas financeiras do seu escritório, como nós citamos lá no módulo introdutório do nosso curso. Se o seu escritório está numa corrente boa de entrada de projetos, ou seja, se você está sempre captando novos clientes e sempre entrando novos projetos na sua carteira, às vezes você até tem lá 1 ou 2 projetos que já estão te dando prejuízo, ou seja, eles já estão gastando mais do que o que eles arrecadaram para o seu escritório, mas você não vai perceber isso, porque você tem novos projetos entrando, novas parcelas vencendo para serem pagas, e aí o seu fluxo de caixa está rodando ali, você não está percebendo. Agora, a gente sabe que a nossa área de construção civil, seja para arquitetura, para o design ou para engenharia, é cíclica. Nós sempre vamos alternar momentos com grande demanda de trabalhos com momentos de baixa ou nenhuma demanda. E aí, nesses momentos da baixa ou nenhuma demanda, é que você começa a perceber que talvez a saúde financeira do seu escritório não esteja muito boa, porque você vai perceber o seguinte: eu tenho vários serviços para entregar para o meu cliente, mas eu tenho pouco ou nenhum dinheiro para receber. E aí, como é que você mantém o seu escritório funcionando? Com as suas despesas, com os seus custos fixos, com os seus custos variáveis, porque você, recebendo ou não, você tem que bancar isso. Você tem que bancar a sua equipe, você tem que bancar seu espaço, você tem que bancar o seu equipamento, mas aí você percebe que você captou muito trabalho, mas o dinheiro que você tinha para receber acabou antes de você entregar esse serviço, e aí como é que você vai fazer? É onde boa parte dos escritórios fecha as portas com 2 ou 3 anos de funcionamento, porque às vezes pegou uma parte muito boa do mercado, conseguiu desenvolver bastante, mas esse desenvolvimento, esse crescimento não foi acompanhado por um controle financeiro efetivo. Então, cuidado com os métodos prontos, os métodos fáceis de precificação. Cobrar por metro quadrado, cobrar de acordo com a tabela do IAB, vai facilitar para você na hora de montar sua proposta. Mas essas formas de cobrar não vão refletir a realidade do seu escritório e, no médio e longo prazo, podem gerar graves problemas financeiros para a sua empresa.